Vamos começar. Onde quiseres. Pode ser no chão, no sofá. Então, de cada lado eu fico. Aqui também é um lugar. Como quiser. Estressada. Não sabe tirar o som. Levanta só um bocadinho. Não te esqueças que foste fazer quando os outros. Ora bem, vamos começar por falar um bocadinho sobre o nosso cérebro e não vai ser necessário prolongar-me muito, mas há duas partes do nosso cérebro, na verdade três, que se tivermos uma pequena compreensão de como funciona, isto facilita-nos a vida. Cerebelo, cá atrás, do tamanho de um punho. Córtex frontal, aquilo que se parece com uma noz, aqui à frente. E amígdala. A amígdala parece uma bolinha aqui no centro. A amígdala é responsável por muitos dos estados emocionais mais instintivos. Medo, raiva. Okay? Agora, quando nascemos, o cerebelo já tem todas as conexões neuronais necessárias para nos manter vivos. Mas vai ter que aprender acerca do ambiente externo. Ok? O que é perigoso e o que não é. E faz isso muito rapidamente. Córtex frontal é toda a nossa parte lógica, o nosso pensamento, é tudo aí. Uma criança nasce com cerca de meia dúzia de emoções. São muito poucas, são básicas. Segundo o cientista cujo nome não me recordo agora, nós experienciamos mais de 2.400 estados emocionais como adultos. Okay? Isto leva-nos a que a grande maioria das nossas emoções como adultos são fabricadas a partir de histórias que contamos. Nós contamos uma história, só que é tão rápido que nem nos apercebemos que a nossa reação a uma situação não é a situação que provoca a reação, é a história que o cérebro conta acerca da situação. Okay? Agora imaginem que vocês fazem sapatos. Há 40 ou 50 anos fazem sapatos. Fazem sapatos para a Hermès, para Louis Vuitton, para Jimmy Choo. Okay? Sapatos de 1.000 euros, 1.500 euros. Há 40 anos. E agora põem-vos como chefe um sujeito recém-licenciado. Vai ser o vosso chefe. Vocês acham que lhes vão dar ouvidos? Acham que vão, de facto, respeitar o que esse chefe recém-licenciado vos vai dizer? É esta a relação entre cerebelo e córtex frontal. O cerebelo faz sapatos há 40 anos. O córtex frontal é recém-licenciado. Ou seja, o nosso cerebelo sabe perfeitamente como manter-nos vivos e controla mais de 99% da nossa vida. É o assento do inconsciente. A propósito, sabem aquela história da senhora que andava no psiquiatra e aí na terceira ou quarta consulta, quando chegam ao fim, o psiquiatra disse: olha, minha senhora, sabe, eu acho que para a semana nós temos que começar a conversar com o inconsciente. E ela respondeu lá: doutor, pode tentar, mas eu acho que o meu marido não quer cá vir. Muito bom. Ora bem, então, o nosso córtex frontal, por exemplo, aquelas histórias da lei da atração, etc., isto é tudo córtex frontal. Nós vamos ter aqui exercícios durante a semana para vermos que, de facto, podemos afetar a realidade, mas não é porque eu acredito muito que isto vai acontecer. E, na realidade, há uma certa perversão na vida. Quando queremos muito algo, o oposto acontece. Ok? Então, por mais que eu me eduque a saber o que está certo e errado, o que funciona e o que não funciona, como eu quero e como não quero, quem manda é o cerebelo, é o fabricante de sapatos. Há 40 anos que faz isto, ele sabe o que fazer. Reparem se nós não somos capazes de passar um dia inteiro a entoar o mantra de eu amo e sou amado, eu sou abençoado, a vida dá-me toda a abundância. E no momento em que vamos para casa, um carro atravessa a nossa frente e é assim: filho da puta! Ok? Saiu. No meu caso é quando se está com fome.
Ok? Portanto, o nosso controle é tão mínimo. A única forma que eu tenho de o córtex frontal e cerebelo não têm uma comunicação direta. É outra coisa. Até há algum tempo pensava-se que o importante a nível de cérebro e do nosso estado emocional eram as conexões neuronais, aquilo que os neurónios faziam. Hoje sabemos que não. A sopa que banha os neurónios é que é importante. A sopa é feita de coisas que já ouviram falar, como a ocitocina, a serotonina, a tininha e a Maria e a Manela. Ok? A sopa que banha os neurónios. Então, como é que eu, córtex frontal, racional, consigo alterar a informação que aprendi quando tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade? Como é que eu consigo fazer isso? É o que nós vamos começar a fazer hoje. Já começámos ontem. Okay? Com muita calma. Com muita calma, senão não vamos lá. A outra coisa que é importante, o nosso cérebro tem a tendência a equalizar emoções. O que é que isto significa em termos práticos? Os nossos cérebros estão continuamente a tentar, como é que se diz em português, match? Igualar. Ok. Igualar o estado emocional das pessoas à nossa volta. E ganha a pessoa que tem o estado emocional mais intenso. Sempre. Ok? Estado emocional mais intenso não é necessariamente bom ou mau. Ok? Mas se, por exemplo, o Eduardo está cheio de raiva, há muita intensidade, mas eu tenho uma calma que a raiva dele não consegue afetar, o meu estado emocional é o que vai afetar os outros, não é o dele. E há técnicas Vamos fazer isso. Nós vamos fazer. para nos defendermos disso. Não nos vamos defender. O problema está aí. É que se eu me defender, o meu cérebro vai equalizar. Isto que nos ensinam de me defender nas energias dos outros, as emoções dos outros. Sim. Vamos equalizar. Nós vamos sentir uma certa frustração, ou a maior parte das vezes o que sentimos é um vazio. Ficamos sem energia. E depois dizemos o outro é um vampiro energético. Não. Nós tentamos é defender-nos e com isso consumimos-nos por dentro. Depois ficamos cansados. Portanto, eu não vou defender-me de nada. Okay? É aí que está a parte interessante, é não me vou defender, eu vou permanecer. Por exemplo, quando discutirem com alguém, vocês reparem discursos, por exemplo, discussões entre políticos, está bem? Observem a televisão. Quando discutimos, se eu estiver tenso, o meu cerebelo vai estar em modo de ataque e defesa, luta ou fuga. Ou seja, para o cerebelo é uma questão de sobrevivência. Neste estado, eu não consigo pensar de uma forma objetiva, correta. Eu vou simplesmente agredir o outro verbalmente, eu vou defender-me do outro. Se repararem, nós fazemos isso, interrompemos o outro, não deixamos terminar. Por exemplo, jornalistas estão a entrevistar alguém e a pessoa está a dar a resposta e já estão com outra pergunta em cima, ou já estão a desviar para outro tema, não estão a ouvir nada. Okay? Então, sempre que estão numa situação de conflito, o ideal é, primeiro verifiquem o vosso corpo, fisicamente. Ombros, relaxem. Respirar fundo. Enquanto se mantiverem relaxados, o cérebro não está em modo de sobrevivência e conseguem dar resposta ao que acontece. A partir do momento que ficam tensos, o cérebro entra em modo de sobrevivência. E depois a seguir o tal vazio. O esvaziar. Ficarmos sem energia. Na verdade não ficamos sem energia. Nós produzimos tanto o cortisol e a adrenalina que isso provoca um desgaste e de facto vamos abaixo. Mas foi porque produzimos muito cortisol e adrenalina. Okay? Outro aspecto importante do nosso cérebro, que era importante quando vivíamos nas cavernas, hoje já não é, é a necessidade de compreender o que acontece. Ok? Isto é, biologicamente, é básico. Então, a necessidade de compreender o que acontece, porquê que era importante? Porquê que era importante quando eu vivia nas cavernas? Para arranjar almoço e não ser almoço de um bicho. Okay. Hoje em dia isso já não é assim tão importante, a menos que eu seja cientista e que esteja a investigar. No entanto, como a nossa capacidade da necessidade de compreensão continua a existir, reparem que a pergunta que nós fazemos mais vezes, e que é a pior pergunta que podem fazer em relação ao comportamento humano, porquê? Porquê que isto me acontece? Porquê que eu tenho esta reação? Porquê que eu não sou capaz disto? O porquê leva-me a um inferno de dúvidas. Em vez do porquê, é muito
muito mais saudável eu perguntar-me o que é que isto significa para mim. Que significado eu estou a atribuir a isto? Okay? E em relação a isso, eu faço este trabalho há 14 anos, há 15. E ainda o ano passado me aconteceu de eu estar com o meu irmão, com a minha cunhada de férias, o meu irmão ter um comportamento e eu ficar cá por dentro, ok? Eu demorei um dia inteiro para descobrir que significado é que eu atribuo àquilo. Ou seja, quando eu me pergunto que significado eu estou a atribuir a isto, o que é que isto significa para mim, os primeiros significados raramente são os verdadeiros. Mas se eu insistir na pergunta, eventualmente vem um significado que mexe comigo, há uma alteração emocional, é esse. Ou seja, por exemplo, vamos supor, a Violeta deve-me dinheiro, vem ter comigo, almoçamos e não me paga o que me deve. E eu fico aqui, ok, o que é que significa para mim a Violeta não me ter pago? Significa que ela não é boa pagadora. Ok, não tem efeito nenhum. Significa que ela não se dá conta que eu preciso de dinheiro e não me está a pagar. Também não. Significa que eu preciso de dinheiro e não estou a tê-lo. E eventualmente vem um significado, significa que eu não sou capaz de me respeitar. E este aqui é como, ok, é este o significado. Este aqui mexe comigo. Okay. Compreendem? Portanto, não fiquem pelos primeiros significados. Raramente. Às vezes acontece, vem um significado e mexe connosco, ok, agarra-se, é esse que vamos trabalhar. Mas raramente isto acontece logo no início. Ok? Que significado é que eu estou a atribuir a esta situação? O que é que isto significa para mim? Mas esta necessidade de compreender depois leva-nos por avenidas de fantasias e de ilusões. O Walt Disney é um grande responsável pela nossa infelicidade. Reparem que hoje em dia, se perguntarem a uma parte das pessoas o que quer da vida é ser feliz. Uma pessoa a sentir-se feliz de manhã à noite morre. Morre. Fisicamente o corpo não aguenta. Vocês observam o que acontece quando se sentem felizes. O coração acelera, a respiração acelera, não conseguem ver bem as coisas porque é tudo cor-de-rosa. Já viram que é ver tudo cor-de-rosa o dia inteiro? Não chega ao meio da manhã, vem um caminhão, leva-vos e acabou. Está feito. Mas é um caminhão cor-de-rosa, portanto não há problema. Ok? Então, esta necessidade de querer compreender leva-nos a um mundo de fantasia em que acreditamos que a minha companheira deveria compreender-me, obviamente, porque é que ela está comigo. Os meus filhos deveriam respeitar-me. O que é que eu estou a fazer de errado? Tenho que conhecer porquê que... Estão a ver o porquê? Porquê? Não vai lá de nenhum. Mas depois, há pessoas que nem são mais fantasiosas que outras. Eu acho uma delícia. Mas para mim, se não é possível investigar, eu não estou a dizer que não é possível provar, porque por vezes não é possível provar, está bem? Mas se não há uma forma de eu iniciar uma investigação, então estou no reino da fantasia. Ok? Estou no reino da fantasia. Eu tive uma vez uma pessoa, eu já tratei várias pessoas, não foi uma, com o pânico de conduzir na autoestrada. E tive resultados com todas até hoje. Todas. Não se precisa de muitas sessões. Exceto uma. E a história dela era que lhe tinham dito uma pessoa em quem ela acreditava piamente. Tinha-lhe dito que ela, noutra vida, tinha sido comandante de uma nave espacial e tinha despistado a nave contra uma hiperautoestrada espacial interestelar, uma merda assim. E, portanto, daí ela via as autoestradas e o cérebro dela lembrava-se disso. É uma fantasia bonita. Okay? Eu não estou a dizer que não existe vida noutros planetas. Provavelmente, claro, não são assim tão exclusivos. Mas eu posso investigar alguma coisa acerca disso? Não. Então, para mim, isto é como a religião. Ou seja, são teorias que nos obrigam a ter fé. Tudo que nos obriga a ter fé, o cerebelo não vai aceitar. Não vai aceitar. Por mais que eu racionalize, percebe? Se me obriga a ter fé, não vamos lá. Não vale a pena. A religião, por exemplo, é uma coisa fabulosa. Eu dizia a uma amiga minha há pouco tempo, se as crianças estivessem proibidas de aprender religião até aos 18 anos, nós não teríamos religião. E ela disse, porque ela tem 3 filhos, e ela e o marido decidiram que até eles terem idade adulta não iria ensinar-lhes religião, e de facto os 3 não são pessoas religiosas. A religião é uma coisa engraçada, mas é tão... Eu não quero atacar religião nenhuma. Todas elas têm coisas boas também. Todas têm coisas boas. Não ponho isso em causa.
Mas também tem muita coisa que é uma desgraça, que é contra a natura. As religiões exigem que o ser humano seja perfeito. E depois nós fazemos isso aos nossos companheiros, aos pais, aos filhos. Queremos perfeição. Isto é contra a natura. Reparem, uma minhoca consideraria um mau dia o dia que é comida por um pardal. Mas para o pardal, perguntem. É um dia fantástico. O pardal iria considerar um mau dia o dia que é comido por um gato. Mas perguntem ao gato. Percebem? A vida é criação e destruição. E nós só queremos a parte da criação. Não queremos a parte da destruição. É como Deus criou tudo o que é bonito e belo. Sim, víboras, vespas, escorpiões, vírus. Não, isso foi o demónio. Está bem, mas quem criou o demónio foi Deus. Hello? Percebem? É uma delícia. Então, sem descarrilar muito, o nosso córtex frontal é capaz de muita coisa. E depois temos o córtex pré-frontal. Esse é mesmo estúpido. Ok? Faz lá, onde é que fica o frontal e o pré-frontal? O córtex frontal basicamente é todo o cérebro que nós vemos como uma nós. Sim. Depois divide-se em muitas partes. O occipital, essas coisas. Já ouviram falar das lobotomias que se faziam antigamente? Basicamente, o córtex pré-frontal, cortavam. E as pessoas deixavam de ser violentas. A nossa violência acreditava-se que vinha do córtex pré-frontal. A realidade é que o que leva à violência é a amígdala. Okay? Mas estimulada pelo córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é muito estúpido por este motivo. Acredita que consegue controlar. Okay? A nossa vida torna-se muito difícil a partir do momento que eu sou capaz, eu consigo. Isto leva-nos... Porquê que isto nos leva a muito desassossego? Reparem, eu faço algo e digo, fui eu, ok. O que isto significa é que da próxima vez que eu fizer merda, também fui eu. Por exemplo, eu gosto muito desta analogia. Eu chego a um aeroporto, por exemplo, a Osaka, ok. Eu nunca estive nesse aeroporto, nunca estive. E eu consegui sair do avião, ir buscar a minha bagagem e sair. Eu consegui. É mentira. Na verdade, havia umas placas que dizia luggage, com uma seta. Nem sei como é que o cérebro lê. Como é que ele juntou aqueles desenhos? São desenhos. Nós chamamos de letras, mas são desenhos. E juntou aquilo e deu-lhe um significado. O significado é vai por ali. E é vai por ali, vai por ali, vai por ali. Então, será que eu, no aeroporto de Osaka, consegui ficar a minha bagagem? Ou simplesmente a vida foi-me dando orientações? E o nosso drama é exatamente esse. Nós lutamos com a realidade sempre que não respondemos à pergunta o que é para fazer a seguir. É só isso. A vida é tão simples que é o que é para fazer a seguir. E tenho que fazer isso. Reparem. Por exemplo, eu chego a casa depois de uma semana fora, louça por lavar, os tapetes estão sujos. O que é para fazer a seguir? Lava a louça. Agora vem o conflito. Ai, mas estou cansado. Ai, não, agora não. Ai, eu lavo mais logo. Então sento-me no sofá a ver televisão. E o cérebro é, a louça está suja, a louça está suja, a louça está suja. És um preguiçoso, não faz nada bem feito. Não vês que agora? Ok, isto é lutar com a realidade. Não teria sido mais simples seguir as instruções? Experimentem fazer isso. O que é para fazer a seguir? O que é para fazer a seguir? É só isso. Por exemplo, quando as pessoas falam de ter um propósito de vida, eu acho essa filosofia tão bonita, mas é muito fantasiosa. Saúde. Propósito de vida ou missão? Missão... isso é melhor ainda. Madre Teresa de Calcutá. Eu estou em terceiro lugar na fila para chegar lá. Ter um propósito... É bom ter objetivos, está bem? É bom ter objetivos. Mas ter um propósito é tão violento porque isso obriga a uma rigidez. O meu propósito é ser engenheiro mecânico, ok? Trabalhar com automóveis. O que é que acontece se a meio da minha carreira me apetece fazer bolos? Não, o teu propósito não é esse. Vai para os carros. O teu propósito é carros. Isto torna-nos inflexíveis. Ok? Então,
É bom fazer planos, sem dúvida. Agora, porquê que as pessoas falam tanto do propósito de vida? Porque isto estimula uma parte do nosso cérebro muito importante. O nosso cérebro gosta de trabalhar por objetivos. Porquê? Porque cada vez que eu atinjo o objetivo, dose de ocitocina e serotonina, recompensa. É por isto. Ok? Isto é fantástico. Então, vamos simplificar as coisas. Não tem que acreditar em mim, ponham à prova. Está bem? Ponham à prova tudo o que eu digo. Qual é o meu propósito de vida? Estar sentado à vossa frente. Não há mais nenhum. Daqui a um bocado eu ir para o fogão e fazer a lasanha. Mas ainda não é agora. Portanto, esse propósito ainda não existe. Portanto, é bom ter planos, é bom traçar planos, mas ter a flexibilidade suficiente para alterá-los a qualquer momento. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum em alterá-los. Mas quando as pessoas dizem que têm um propósito de vida, a maior parte das vezes não quer dizer que às vezes é um objetivo, é uma coisa a longo prazo. Eu não estou a dizer que é mau. Eu não estou a dizer que é mau. Não. É mau quando eu acredito que tenho que... Não. Objetivo. O mau é que quando eu acredito que tenho que saber qual é o meu propósito de vida e a maior parte das pessoas não sabe. Aí é muito mau. Percebem? Eu não estou a dizer que não há nada contra isso. Acho fantástico aquelas pessoas que sabem o que querem da vida, o que querem experienciar. É uma delícia. O problema é quando eu não tenho a mínima ideia e as pessoas me dizem que deveria saber. Percebem? Isto é um ataque. Emílio, então ontem quando com o Gilberto me disse que eu devia encontrar o meu propósito... Qual é o teu propósito de vida? Estar aqui. Bingo! Já estás a cumpri-lo. Ok. É uma coisa que eu já avisei o Gilberto para não fazer, eu continuo a fazer. Não há problema nenhum. Há 3 palavrinhas. Evitem usá-las. Para o nosso cérebro, tem um efeito no cérebro mesmo muito mau. É o tens que, seja para nós, seja para outros. Tens que, deverias e precisas. Isto para o cérebro tem um efeito que causa stress. O cérebro automaticamente dá ordens para a produção de cortisol. É logo. Ok? Porque interpreta o tens que, deverias, precisas como sobrevivência. Isto causa muito stress. É como tu tens que te alimentar. Isto é mentira. Não tens. Claro que há consequências. Vais morrer. Mas não tens de se alimentar. É diferente. Reparem. Vê se observam a diferença entre tu tens de te alimentar e talvez fosse uma boa ideia começar a alimentar-te melhor. Não sei. Talvez faça sentido. Dizer a um filho, tu deverias estudar mais, é diferente de dizer, sabes, talvez se estudasses mais, os resultados fossem diferentes. Percebem? A imposição de ordens, nosso cérebro odeia isso. Odeia. A outra forma acaba quase por incentivar a pessoa a fazê-lo, em vez de querer desistir. É como todos os seres humanos, em qualquer momento, estão a cumprir o seu propósito de vida. Todos os seres humanos são já um sucesso a ser quem são. Acabou. Mas quando eu estou a ser quem sou neste momento e acredito que deveria ser outra pessoa ou deveria estar a fazer outra coisa, inferno. Inferno. Não faz sentido. Só isso. Reparem, por exemplo, quando perguntamos a alguém o que faz na vida, as pessoas raramente respondem o que fazem, respondem que o são. Então o que tu fazes na vida? Sou advogado. Sério? Você dá uma trabalheira? A realidade é que nós na vida desempenhamos ao longo de um dia papéis diferentes. São papéis. Ora estamos a ser pai, ora estamos a ser amigo, ora estamos a ser médico ou professor. Okay? Há um papel que nós desempenhamos desde manhã à noite. Se tivermos consciência, isto facilita-nos muito. Ao longo do dia, nós estamos ou no papel de professor ou no papel de aluno. Basta estar atento. Para mim, na minha interação com outros, eu tento ser professor e aluno. Aprender sempre qualquer coisa com os outros. Mais que não seja aprender a não dizer algo ou a não fazer algo, mas aprende sempre qualquer coisa. Eu vou-vos pedir, a partir de agora, falando de comunicação, sejam atentos uns com os outros. Vão ser
vão ser, como é que se diz? Inquisidores uns dos outros. Inquisição, lembra-se de Inquisição? Sim. E o que vão fazer é isto. Quando estiverem a falar e alguém vos interromper, levantem só a mão para outra pessoa se aperceber que interrompeu. Ok? Façam só isso. Pode ser? Sempre que estiverem a falar e alguém vos interromper, levantam a mão à frente da cara da pessoa, só para ela se aperceber que interrompeu. E, portanto, aquela pessoa que levar com uma mão à frente da cara já sabe, é porque estava a interromper. Okay? Reparem o que acontece é isto. Alguém está a falar e o nosso cérebro, como nós temos capacidade quase o dobro ou mais do dobro de falar do que de ouvir, enquanto estamos a ouvir, estamos a fabricar, o nosso cérebro vai fabricar outras histórias, vai buscar outros temas, E basicamente é por isso que depois nós interrompemos os outros. É como a tua história é bonita, mas a minha é melhor. Ou a tua história não é assim tão interessante, a minha é mais interessante. Ou a tua história causa-me desconforto, deixa-me mudar o tema. Então, se vocês estiverem atentos, eu não sei, pelo menos eu falo da minha experiência. Eu estou a ouvir alguém e observo as minhas histórias a aparecerem e vão-se embora. Aparecem e vão-se embora. Basicamente não lhes dou importância. É como a Xana, por exemplo, está a falar comigo daquela vez que foi a Marrocos e vem, conta-lhe da Tailândia. Está bem. E continuo a ouvir a Xana. E ela está a falar de Marrocos. E o Japão? Fala do Japão, caralho! Fala do Japão! Ok, está bem, está bem. Mas é mesmo. Está bem. Eu estou a ouvir outra pessoa. Se estiverem atentos, vocês vão se aperceber disso. Vão-se aperceber disso. E quando a história que estamos a ouvir nos é desconfortável, aquilo que estamos a fazer é... O que for correto para ti, minha querida. O que for correto. Porque não dizer à pessoa, sabes, isso que me estás a dizer causa-me desconforto, podemos mudar o assunto? Porque muitas vezes, por exemplo, lá em casa, eu já... alguma notícia ou alguma coisa que me incomodava, que pronto, eu manifestava que me incomodava e a resposta é isto faz parte, tens de te habituar ou coisas do género. Repara, estavam a falar para ti, diretamente? Sim. Porque... Não, por exemplo, estar a ver uma notícia, uma morte violenta na televisão ou algo do género. Sim. E manifestar desconforto porque não é uma coisa ok. que gosto de ver. Aí é simples. A casa é tua? Não. Não. A televisão é tua? Não. Então tens de ficar calada. Não, pá, eu estou em casa dos meus pais, eu não gosto de ver notícias. Mas estou em casa dos meus pais, meu pai gosta de ver as notícias enquanto janta. Quem sou eu para lhe dizer não? Não gosta. Eu não vejo o benefício disso. A minha mãe é capaz de lhe dizer ao telefone, ai meu filho, um não sei quantos em Évora matou as filhas. Eu penso, como é que conheci-os? Calma, és um insensível. Tem razão. Eu quando digo esse tema para mim é desconfortável, eu faço isso quando a pessoa quer trazer uma discussão e eu não quero essa discussão. Ou seja, por exemplo, se alguém vem para mim falar sobre os avanços do Futebol Clube do Porto, não percebo nada do assunto, não me interessa. Portanto, eu vou dizer à pessoa, olha, podemos mudar de assunto porque isso para mim... Percebes? Mas a pessoa está a ter uma conversa comigo. Agora, se é um grupo que estão a falar de futebol, Futebol Clube do Porto, não deixo-os falar. Sim, minha querida. O desconforto virá de nós, não virá de fora. Portanto, aquilo que eu disse inicialmente é qualquer coisa que me cause desconforto, eu vou-me questionar o que é que isto significa para mim. O que é que significa? Não significa que eu estou errado no desconforto, não significa que estou errado, mas deixa eu saber o que é que significa para mim. Eu acho que não é saudável, por exemplo, a pessoa vê um adulto a espancar uma criança e a pessoa ficar em paz, serena. Eu acho que há algo de muito errado com essa pessoa. Ok? Portanto, causar desconforto é bom. Vocês vão agir, vão fazer qualquer coisa. Não é, isto faz parte da vida. Isso é estúpido. Ok? Mas depois de ajudar a situação, eu posso ir ver este desconforto. O que é que há aqui para mim? O que é que isto significa para mim? Eu lembro de trabalhar com uma senhora que a história dela é que o marido tinha dito que lhe metia nojo. Foi fascinante,
porque ela descobriu que ela era igual ao marido. Ela metia-lhe nojo os adultos que agrediam as crianças. Percebe? Nós temos muita coisa parecida uns com os outros. Ok. Então, depois desta breve introdução sobre o cérebro, vamos ver fobias, ler um documento sobre comunicação, como comunicar, leiam-no várias vezes, pelo menos 3 vezes por dia até irmos embora, para ver se essa porcaria entra de uma vez por todas. Está bem? Manhã, à tarde e à noite. Até entrar. Ok. Valentina, minha querida, vamos continuar a nossa conversa de ontem? Fobias. Quem aqui tem fobias? Sim, meu querido. Desculpa que não tive qual é o documento da comunicação. Não tens? Qual é? Acho que é este. Acho. Aí, ó, está o primeiro logo. Aquele diz Não, Não. não falta essa sessão do Não. Não. Diz 4 questões de mesma questão. Só está agrafada. É essa. Tem um agravo. É o último. Não tenho aqui nada a ver. É o último. Diz regras básicas para a boa Tem uma comunicação, grave. é o último. É esse, é da frente. Não, mas este não tem mesmo. Ah, Volta ali atrás. Não, não tem. O que é que lhe fizeste? Conta. Posso ficar comigo? Eu devo ter mais ali nada. Peço comunicação. Ah, não, também não está. Mas é que eu pus em todos os dossiês. Olha, verifica que folha é essa que tens aí. Não estou a ver. Não tem mesmo. Não. É que eu tive o cuidado de pôr em todos. Eu fiz merda, pronto. Está natural. Talvez não seja preciso. Tira talvez. Tu não precisas. Já és o mestre da comunicação. Ok. Minha querida, medos. Já alguém aqui teve medo de alguma coisa? Eu divido os medos em medos saudáveis. Medo de uma cobra é saudável. Medo das alturas é saudável. Também é bom ter esses medos. Está bem? Não acho muito saudável estar no 14º andar e acreditar que eu consigo ultrapassar as leis da gravidade. Não é boa ideia. Portanto, ter medo é bom. Mas que medos é que tu tens? Fala-me de um medo. Acho que tenho excessivo medo de conflitos. Mais alguém com medo de conflito? Esta é forte. Medo de conflito. Ok. Então imagina, estás com uma pessoa... O teu filho. Sim. E ele diz-te algo que gera conflito. Ele levanta o tom de voz. Ok. Qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Pior coisa. Tu tens a experiência, certo? Sim. Então vai buscar. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Já passei por tudo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu passar. Ok, e se tu te passares, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ninguém morre. Qual é a pior coisa que pode acontecer se te passares? A pior coisa que já aconteceu foi agressão verbal, passo física, e sim, física também. Ok. E depois da agressão física, qual é a pior coisa que pode acontecer? Perda de ligação. Perda de ligação. A pior coisa que pode acontecer. Ok. Eu vou reportar-me ao que disse ontem. No que toca às nossas relações uns com os outros, o nosso único medo é de perder esta ligação. Perder esta pessoa vai se afastar, esta pessoa vai deixar de gostar de mim, esta pessoa vai deixar de me valorizar. Nós temos medo de perder algo que nunca tivemos. Ok, então imagina que perdes essa ligação com o filho. Qual é a pior coisa que pode acontecer se perderes essa ligação com o filho? O que eu senti foi vazio. Vazio. Eu sei, como é que se pode sentir vazio? Ok, não faz mal. Foi uma sensação, deste-lhe o nome. Sim. E qual é a pior coisa que acontece depois desse vazio? Foi o pior. E depois disso, o que é que acontece? A vida continua.
Vais à casa de banho, vais comer, vais trabalhar. Na verdade não mudou nada. Então, nós vamos trabalhar a questão do conflito, porque não é possível ter conflito se tu estiveres bem. Não é possível. O conflito só acontece quando eu quero que o outro tenha uma compreensão da realidade idêntica à minha. O conflito só acontece aí. É como eu acredito que o socialismo é a solução aos problemas. E enquanto tu não acreditas também, nós vamos ter conflito. Isto é ridículo. Eu acredito que o lugar das mulheres é na cozinha, e enquanto tu não acreditas no mesmo, nós vamos ter conflito. Mas eu acho que não sou conflituosa. Minha querida, Não que sou, não, acho que não sou. a sério, Achas? não sei. O teu filho te diz algo ou faz algo, e a tua reação vai te dizer se és ou não és conflituosa. Compreendes? Não há mais. Não há mais. Mas porque é que aquilo me faz tão mal, a maneira que ele fala? Porque tu estás a atribuir um significado. Isso faz todo sentido. Compreendem isto, o que é que isto significa para mim? O que é que significa para ti o teu filho levantar a voz ou ser gozão? O que é que significa para ti? Isso é horrível. Não me respeita. Não me dou ao respeito. Significa que não estás ao respeito. Mas o que é que significa isso para ti? Cada um de vocês veja. O que é que significa para vocês alguém gritar convosco, ou gozar-vos, insultar-vos? O que é que significa isso? Não vale nada. É isso. Permites uma pequena ajuda? Tendo em conta o que me disseste ontem. Experimenta, significa que eu não sou capaz de me dar ao respeito. Ou significa que eu não sou capaz de ser uma boa mãe. Verifica. A primeira faz todo sentido. E em vários contextos da minha vida. Eu não sou capaz de me dar ao respeito. E tu tens que saber dar-te ao respeito. Verifica. Nós fizemos sempre isso. Respeitem-me. Não me está a respeitar. Eu acho que eu já cheguei à conclusão que o problema é meu, não é? Porque isto acontece. Não sei como fugiste à minha pergunta. É ok. A minha pergunta só exige um sim ou não. Podes repetir, desculpa. Tu tens que ser capaz de te dar ao respeito. Ou seja, tu tens de ser capaz de fazer coisas para que os outros te respeitem. Eu sinto que sim. Ótimo, é uma resposta honesta. É uma resposta honesta. Observa como que fica a tua vida. Tu tens que ser capaz de fazer coisas para que outros te respeitem. Exatamente, é isso que eu sinto. Onde é que fica a tua vida quando acreditas nisto? Horrível. Não vais acertar. Porque aquilo que eu acho que tu deves fazer para eu te respeitar é diferente daquilo que a Maria acha que deves fazer para ela te respeitar. Percebes? É como vais estar continuamente a adaptar-te a cada pessoa que tens à tua frente. Com uma tens que saber rir, com outra tens que saber impor-te, com outra tens que saber matar a avó. E isto é mais perigoso ainda. Okay? A parte perniciosa disto é que eu acreditar que tenho que ser capaz de me dar ao respeito implica que eu tenho que ser capaz de controlar o que o outro pensa acerca de mim.
Sim, Então- no fundo é isso, é. Todos temos essa fantasia. Eu quero que pensem que eu sou uma pessoa boa. Vá, pensem lá isso, por favor. Todos dizemos isso. Sabem, eu acho interessante quando se pergunta a alguém, fala-me dos teus defeitos. Fala-me dos teus defeitos. O que as pessoas respondem, a menos que estejam a fazer este trabalho, são coisas como: ai, sou demasiado perfeccionista. Ai, eu sou extremamente pontual. Ai, eu só penso no trabalho. Isso não são defeitos, foda-se. Defeitos é eu minto. Defeitos é eu não sei respeitar-me. Defeitos é eu não respeito este corpo, deito-me tarde, levanto-me cedo, não dou descanso. Percebem? Isso é que são defeitos. Vamos olhar para as merdices da nossa vida. Então, tens a certeza absoluta que tens que ser capaz de te dar ao respeito. A certeza absoluta. Não tenho porque não dou ao respeito. Ótimo. Como é que fica a tua vida quando acreditas nesta história? Que tens que saber dar-te ao respeito. Muito infeliz. Observa, como é que fica o teu comportamento em frente a um chefe, em frente a um filho, em frente... Como é que tu ficas? Mal. Onde é que sentes esse mal-estar no teu corpo? Eu sinto-me corar calor aqui. Apesar de não corar, mas sinto-me corar. Ok. Como é que seria a tua vida sem esta mentira? Epa. Não vou dizer feliz, mas com muita paz. Ok. Querer que outros me respeitem é usar intermediários para o meu bem-estar. Quando tu me respeitar, eu vou me sentir em paz. Quando tu me respeitar, eu vou poder estar bem. Quando tu... Percebem? É usar intermediários. Então vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Eu tenho que ser capaz de me dar ao respeito. Como é que eu posso inverter esta fantasia? Mas devia respeitar-me, eu sei. Para tirar de dia. Sim. Experimenta, eu quero ser capaz de me respeitar. Eu quero ser capaz de me respeitar. E como é que se faz isso? Não o tenho feito. Não sei. A maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas não sabe. Ok? Reparem, por exemplo, o respeitar-me. Onde esta manhã chamava a atenção o facto de alguns de vocês ontem estarem aqui a falar muito alto, às vezes eram as 2 da manhã. Ok? E alguém dizia, mas foste tu que disseste que não há regras. Ok, vamos ver se compreendem isto de não há regras. Não há regras, eu acho que expliquei isso ontem, significa eu não vou fazer nada aos outros que não gostaria que me fizessem a mim. Percebem? Portanto, se eu estivesse a dormir à meia-noite e alguém começasse aos berros para eu acordar, eu não ia gostar, então eu não faço isso. Compreendem? Por exemplo, vocês notem, e atenção porque eu fazia isto tudo, é por isso que eu sei, está bem? Eu não sei porque eu fazia tudo. Reparem no vosso andar. Se é um andar leve ou se é um andar em que o peso do corpo parece que a gravidade está a puxar-nos. Comecem a treinar o andar mais leve. Subir as escadas, quando se sentam, notam a diferença? Há pessoas que se sentam assim. Ok? Isto é carregar o peso do mundo às costas. E há este sentar. Tranquilo. Comecem a estar atentos. Como é que sobem as escadas? Ou é um pé, outro pé. Suavidade da vida. Suavidade da vida. Comecem a estar atentos a estas pequenas coisas. Percebem, por exemplo, quando conversam com alguém, se levantam o tom de voz. A partir do momento que levantam o tom de voz, já não se estão a respeitar. Estão a querer que o outro adira à vossa filosofia. É por isso que levantamos o tom de voz. Okay? Então, querem aprender a respeitar-se? E vamos fazer uma pausa que eu quero tomar um café.
vamos fazer o seguinte exercício. Neste intervalo, que é intervalo para mim, não é para vocês, quem quiser vir tomar café pode vir. Mesmo. Pegam na folha de esgoto teu semelhante, usam o caderno para responder e pensem numa situação em que alguém não vos respeitou e que vos afetou mesmo a sério, está bem? Pode ter sido o chefe, a mãe, um irmão, uma situação que pode ter sido ontem ou há 30 anos atrás. Eu gosto sempre de ir lá atrás, porque é ali que são as crenças, mas não temos que ir, está bem? Não é obrigatório ir lá atrás. Mas pensem numa situação que ainda hoje, quando pensam nela, vos causa alguma emoção, está bem? As emoções são a forma do cerebelo comunicar com o córtex frontal. É por isso que é importante permitir-nos sentir emoção, porque é assim que nós comunicamos, consciente e inconsciente. Então, vão buscar uma situação em que alguém não vos respeitou e vos afetou. Perderam um emprego ou foi um divórcio. Uma situação em que alguém não vos respeitou e afetou-vos mesmo, e façam a folha de julgo ao teu semelhante a julgar essa pessoa, em que a primeira resposta à pergunta, nesta situação, quem é que deixa triste, enraivecido, frustrado, magoado e porquê? A resposta deverá ser qualquer coisa como: eu estou enraivecido, ou frustrado, ou magoado, ou profundamente desolado com a Maria porque não me respeitou. É só isso. Está bem? Não me respeitou. Pode servir também para não ignorou-me. Eu quero o não me respeitou. Vamos aprender como é que eu me posso respeitar. Percebem? É para aprender como é que eu me posso respeitar. Está bem? Quem está em casa pega na folha de esgoto semelhante e faz a mesma coisa. E se estão a ver isto em diferido, fazem pausa, fazem a folha e tomam um café, batem uma punheta e depois voltam. Isso é sempre bom. Ocitocina. Ninguém diz não à ocitocina. Pode ser? Que horas são? 13h20. Ok, encontramos-nos às 11, novamente. Está bem? Não me respeitou. A folha é sobre alguém que não me respeitou. Está bem? Vamos aprender a respeitar. Então, até daqui a pouco. Em vídeo.